Nesse bloco, a gente vai aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que chegaram de algumas telespectadoras em relação à demissão. Então, o marido foi mandado embora, a própria telespectadora foi se desligada da empresa e isso gerou algumas dúvidas. Vamos aproveitar o questionamento dos nossos telespectadores e falar mais sobre isso com um especialista no assunto. Quero agradecer a presença do advogado, mais uma vez, Dr. Giovanni Ítalo de Oliveira. Obrigada pela gentileza aí, viu, da presença. De nada, Tati. Prazer, é um prazer estar com vocês aqui. Doutor Ítalo, antes da gente começar a falar sobre os direitos, deveres, vamos entender melhor os tipos hoje de demissões que existem? Hoje, com a atual mudança da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho especificamente, surgiram novas modalidades, né? Aquele famoso acordo que antigamente gostavam de fazer, vamos fazer um acordo com o empregado, com o empregador, ele passou a existir, na verdade, a partir de agora. Então, essa demissão, na verdade, é uma demissão por mútuo, né? Ambas as partes decidem rescindir o contrato. O empregador não se onera tanto com a questão dos 40% do fundo, pagamento de aviso prévio. Ele paga metade desses 40% do fundo de garantia. O empregado, por sua vez, movimenta os valores depositados a título de fundo de garantia, recebe seu 13º e férias. E, por outro lado, ele não tem direito ao gozo do seguro-desemprego, por tratar-se de iniciativa de ambas as partes. E como não houve um emprego involuntário, desemprego involuntário, ele não teria direito a isso. Fora isso, as demissões são típicas, a demissão do empregado por qualquer tipo de situação, seja por justa causa ou demissão imotivada. Isso depende apenas do empregador, na demissão imotivada. Da justa causa, há necessidade de um acontecimento, algum fato que enseje a penalidade máxima, que no caso seria uma demissão por justa causa. O pedido de demissão do empregado, especificamente, e a justa causa do empregado contra o empregador. Essa é uma outra modalidade também aqui, pouco conhecida, mas ela é possível. Olha, do empregado Exato. contra o empregador. Eu aplico a justa causa no meu empregador. São situações Em nas quais situações, quais, por exemplo, doutor? por exemplo, falta de depósito do fundo de garantia, atrasos salariais, não pagamento das verbas previdenciárias, assédio moral, assédio sexual, né? Aí o empregado ele tem direito de demitir o de empregador. demitir a empresa Exatamente. que contratou ele. Então, ele dá por rescindido o contrato por justa causa e recebe todos os direitos atinentes como se demitido fosse. Olha, acredito que muitos trabalhadores não saibam. Não sabem, muito pelo contrário, né? A direito. questão do assédio moral, do assédio sexual, que é isso que a gente levantava sobre isso. Que é vergonhoso e que infelizmente acontece. Acontece muito. E o que acontece, né? Seja o sujeito mulher, seja o sujeito homem, também sofre de assédio sexual, isso é fato. Muitas vezes ele não toma nenhuma providência, não aplica a justa causa, não consulta um advogado, não consulta a sua instituição de classe e fica sofrendo desse assédio moral ou sexual, passando por terapias, abalos psicológicos incontestes e não toma nenhum tipo de providência. Esse sofrimento ele é contínuo, né? E, na verdade, não é necessário que o empregado se sujeite a esse tipo de coisa. Então, ele pode, sim, declarar a rescisão por justa causa e demitir o empregador com todos os seus direitos. No caso da empresa mandar embora o funcionário, quais os direitos desse funcionário? Que direito ele tem, o que ele vai receber? Não no justa causa, né? Porque daí no justa causa A ele justa acaba causa, perdendo. alguns direitos realmente ele acaba perdendo, ele não deixa de receber. Nesse caso, especificamente da demissão, você recebe todos os direitos atinentes ao seu contrato de trabalho, quais sejam suas férias, 13º, movimento ao seu fundo de garantia, recebe uma multa compensatória de 40% sobre o saldo do fundo de garantia e o aviso prévio também, né? Nesses casos, especificamente, o empregado tem direito do gozo de seguro-desemprego, se não se empregar por um período mínimo que ele exige, ele vai ter direito ao recebimento também do seguro-desemprego. Ou seja, todos os direitos atinentes ao contrato de trabalho ele vai receber se for demitido por falta imotivada, né? Aí sim. Se for justa causa, Se for justa causa, ele perde a grande maioria dos direitos. Não são todos, né? Ele perde o 13º salário, ele deixa de receber o 13º, não movimenta o fundo de garantia, não recebe a multa compensatória de 40%, aviso prévio também não recebe e também não vai receber o seguro-desemprego. Na verdade, ele vai receber saldo do salário e férias, né? Basicamente é isso. E isso se essas férias forem integrais. Se forem proporcionais, também não recebe. Também não recebe. Não. Doutor, chegaram muitas dúvidas em relação ao plano de saúde. Uma, inclusive, eu me lembro de uma telespectadora que comentou no Facebook, ela está com uma cirurgia marcada e foi demitida
e ela está preocupada se vai conseguir fazer a cirurgia ou não. Em relação ao plano de saúde, quais são as principais regras e direitos envolvendo? Veja, o plano de saúde, normalmente ele nasce por iniciativa do empregador, né? Não é por força de lei, ou por força de eventual convenção coletiva da categoria. Os sindicatos da categoria convenciona que vai haver fornecimento vai haver fornecimento do convênio médico, eventualmente odontológico e outras coisas mais. Esses contratos, eles são regidos normalmente entre o empregador e o próprio plano de saúde adotado, no qual já vai se prever qual é a possibilidade da demissão. Via de regra, esses convênios médicos, eles permitem um período, né, de pós-demissão para que a pessoa vá migrar pessoalmente para esse convênio médico, ela deixa de ter participação da empresa e ela pode ir diretamente naquele convênio, para que não haja especificamente uma questão de carências, etc. Então, ele pode migrar e, em particular, pagar aquele plano de saúde ainda. Algumas outras convenções prevêem que esse plano de saúde vai ser custeado pela empresa por um período mínimo, normalmente de 6 meses também. Ainda que ela demita, ela mantém esse convênio médico por pelo menos 6 meses, às vezes até mais, para evitarmos esse tipo de situação. Uma cirurgia marcada, um acontecimento posterior mesmo, às vezes no período de aviso prévio, 60 dias, você acaba descobrindo uma enfermidade, alguma doença, seja degenerativa ou não, e o seu convênio, né, acabou de sumir junto com o seu contrato de trabalho que foi extinto. Então, os telespectadores eles têm que checar isso com a empresa e com o plano de saúde para ver por quanto tempo eles ainda podem usar esse... Exatamente, e quanto tempo a empresa vai custear ainda, né? Porque muitas vezes há uma confusão entre, olha, eu tenho 6 meses para migrar para esse plano, mas a empresa vai continuar pagando esses 6 meses? Não sei, né? A gente precisa ver o contrato. Então, a pessoa está achando que está, olha, a hora que vai usar o plano de saúde, não. Você já perdeu, não está pago, né? Então, ele tem que prestar atenção nisso. Normalmente, liga para o convênio, conversa no convênio, para ver qual é esse período que ele tem para migrar, seja para uma nova empresa ou seja particularmente para esse plano de saúde, para ele não perder. Quais são as obrigações do empregador? Com relação à questão do convênio médico? Então, elas normalmente vêm disso, né? Ela vem da convenção coletiva, né? Porque a lei especificamente não obriga ninguém. Perfeito. Normalmente... Então, é muito individual em relação a cada empresa e o acordo fechado. Exatamente. Tá. Aquele acordo fechado é que vai determinar quais são as obrigações da empresa nesse sentido. Normalmente, ela custeia a grande parte, a maior parte desses valores, né? Ou seja, ela paga 70%, 80% e o empregado tem uma partezinha dele, até para evitar outros direitos, né? A gente pode falar sobre isso depois, mas ele participa com 20% a 30% também e a empresa paga o resto. Perfeito. Algumas dúvidas aqui pelas redes sociais também, durante a tarde o pessoal foi mandando, doutor. A Maísa Shirley está se manifestando. Obrigada, viu, Maísa, pela sua audiência e participação. Tati, existe algo que eu possa fazer quando o antigo chefe começa a passar más referências? Passei por isso e eu não consigo sequer uma entrevista. Descobri porque teve uma indicação de uma amiga que era muito próxima, mas a contratação não dependia apenas dela. E a outra pessoa foi checar e o chefe passou aí essa má referência, né? Foi para o negativo. Como a Maísa pode se comportar? Esse é o tipo de uma situação muito difícil de ser comprovada, né? Porque essas coisas não passam perto da gente e muitas vezes as pessoas, ainda que sejam próximas, elas não vão sustentar isso com medo de outras situações. Então, você tem que, primeiramente, comprovar isso. Qual a maneira mais fácil de se comprovar? Você se passar por um empregador ou você, com algum amigo, colega, empresário, empregador, pedir para que ele faça essa consulta, né? Você gravar esse tipo de situação, ou se for pessoalmente, melhor ainda. Então, o importante é comprovar. Agora, para você ter uma testemunha. Exatamente, de que esse tipo de coisa está acontecendo. Porque a lei proíbe completamente que se fale mal do funcionário. Eu não preciso falar bem do funcionário necessariamente. Ele é um ótimo, é um excelente funcionário. Ou ele não foi, ele foi um péssimo funcionário. E nenhuma dessas situações são permitidas, tá? Então, você não passa as referências, a famosa carta de referência. Na prática, isso acontece muito, né? Muito, demais, demais. Ou você simplesmente deixa de se manifestar a respeito daquele empregado. Por quê? Porque é óbvio que toda pessoa que vai consultar, se ele tiver a má informação, mesmo que se procede ou não procede, ele não vai querer contratar. E o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai ficar desempregada, né? Obviamente que isso é de responsabilidade daquele empregador que passa as más referências e ele vai ter que indenizar ela, quer seja pelo dano moral, quer seja pelo dano material,
quer seja com relação aos salários que ela deixou de receber durante todo o período desempregada, né? Então, é importantíssimo que não se permita a existência dessa lista negra, né, para que você vá macular a vida do empregado, etc. A própria lei, nos casos da justa causa, como nós falamos, ela não permite. Às vezes a turma fala, você vai sujar minha carteira, né? Não, não suja a carteira, porque ainda que seja por justa causa, ainda que a demissão seja motivada, realmente, eu não posso anotar na carteira de trabalho do funcionário que ele já teve aquele tipo de demissão, né? Eu tenho que omitir isso. Para você ter uma ideia, também, para você evitar esse tipo de situações constrangedoras ao empregado, quando você tem um vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, que ela determina, por exemplo, que se anote a carteira do empregado, aquela anotação, ela não deriva, ela deriva de uma relação processual que veio do processo, da terminação. Mas se eu escrever na carteira de trabalho dele, ó, eu anotei essa carteira porque o juiz mandou, é indenizável também, né? Então, porque qualquer tipo de situação, principalmente no documento único do empregado, que é a sua carteira de trabalho, que venha fazer referência à má personalidade, à busca dos seus direitos na Justiça do Trabalho, isso obviamente vai prejudicar, né? Já há prejuízo quando você tem anotações de doenças, essas a gente pode anotar. Afastou por doença, afastou por um acidente. Então, isso vai lá na carteira de trabalho. Então, a pessoa olha, esse cara é muito doente, não vou admitir. Olha, entendeu? E olha, esse tipo de coisa que só vai lá porque a lei determina que vá. Mas às vezes, ou diante do risco, você fala, pô, pegar ele toda hora vai se afastar, e a própria carteira do empregado vai estar dizendo isso, né? Na verdade, deveria retirar isso de lá também, entendeu? Para evitar esse tipo de situação. Importante entender mais sobre isso, né, doutor? É, com certeza. A Maria Betânia também está participando conosco. Betânia Maria Miranda, vou fazer a correção aqui. Obrigada, viu, Betânia Maria? Tati, meu esposo não recebe salário desde outubro de 2017. Não recebeu o 13º no final do ano. Ele pediu a carteira de trabalho e falaram que não tinham depositado o FGTS porque a empresa não tinha dinheiro. E aí ela ressalta, doutor, ele sofreu um acidente de trabalho indo para o trabalho. Segundo ela, a empresa não deu qualquer tipo de assistência. Só disseram que fizessem o orçamento, mas não ajudaram em nada. Provavelmente o orçamento, acho que ou da moto ou do carro, né? Em relação aos prejuízos com o automóvel. Mas que também não ajudaram em relação a isso. E ela pergunta, o que pode ser feito? Veja. Será que o vigilante, o entregador? Me parece, quando se faz a referência à farda, né? Algum trabalhador que, pelo menos... ela diz, né? Ele estava indo para o trabalho e estava com farda e não deram assistência. Só disseram que fizessem um orçamento, mas não ajudaria. O que acontece? Mas não ajudaram. A mesma situação vem das convenções coletivas, né? A convenção coletiva das categorias prevê, em algumas situações dessa, quando se utiliza o veículo para o trabalho, que você indenize o veículo, que você indenize os custos, indenize eventual acidente, né? Então, a convenção coletiva que vai prever isso. Se você usa o seu veículo apenas para você se locomover para o trabalho, isso não vai gerar para a empresa uma obrigação com relação a isso, salvo se a convenção prevê, né? Com relação aos salários dele, a empresa ela é obrigada, por lei, a pagar os 15 primeiros dias de salário dele. Os demais dias são pagamentos feitos pela Previdência. Então, o que pode estar acontecendo com a Betânia? Talvez ele tenha entrada na Previdência e ainda não recebeu da Previdência, o que é uma chateação, né? O que é imoral isso, na verdade, porque o trabalhador sofre um acidente, deixa de receber o salário, ele se encosta, né? Ele é obrigado a encostar ao INSS porque ele está impossibilitado de trabalhar e não recebe. O INSS demora no procedimento 30, 60, 90 dias para fazer o pagamento para ele. Como ele vai comer? Como ele vai sustentar sua família nesses dias? Então, mas não é uma situação que se trata aqui, na verdade, mas a empresa não está obrigada a fazer esse pagamento de salários se ele estiver afastado por esse período ou não, entendeu? O que vai nascer? Vai nascer uma estabilidade no emprego por um ano após a alta médica, que ele vai ter esse direito porque esse acidente foi típico de trabalho, no trajeto ou no horário de trabalho. Nesse caso específico, ele não pode ser demitido em hipótese alguma. Com relação ao fundo de garantia dele, isso serve de motivo para aquilo que nós falamos agora, Tati. Serve de motivo para que você aplique uma justa causa ao seu empregador. Se ele não deposita, se ele não contribui, se ele não está cumprindo as obrigações patronais dele, isso é motivo ensejador do empregado demiti-lo por justa causa. E nesse caso específico, inclusive, já que ele tem a estabilidade de um ano, ele vai receber todos os seus direitos de demitido, mais a indenização desse um ano de período estabilitário.
né? Porque ele não está obrigado a ficar na empresa se a empresa não cumpre com suas obrigações. Então, nesse caso, ele estando afastado mesmo, ele já pode pedir agora, numa ação junto à Justiça do Trabalho, a aplicação dessa justa causa e o recebimento de seus haveres, inclusive a estabilidade. E aí ele vai receber todos os Com certeza direitos. absoluta. Mara também está participando aqui. Obrigada, viu, Mara Lança. Tati, fui demitida. Aí ela disse que os 40%... Ah, não, ela perguntou. Os 40% eu recebo quando? Caiu um certo valor na minha conta, mas o valor seria, acredito, referente às minhas férias vencidas. Liguei na empresa para saber sobre que valor exato era aquele que foi depositado, mas não me falaram. Na conta dela não é depositado os 40%, é depositado os 40% na conta vinculada de fundo de garantia dela. Então, ela deve se dirigir à Caixa Econômica e ver se já houve esse depósito ou não, né? Mas, a partir da demissão, a empresa tem até 10 dias para fazer o pagamento de todas as verbas rescisórias dela, inclusive o depósito dos 40%, sob pena de pagamento de uma multa equivalente a um salário dela. Ela comentou aqui que ela cumpriu o aviso prévio até o dia 25 de maio e a homologação será no dia 5 de julho. Veja, Então, a homologação vai acontecer. essas são as questões que a gente falava. Olha, por que eu tenho que passar? Hoje, ali não exige mais a homologação do sindicato, tá? Então, ela já poderia se dirigir à empresa, pedir que se entregue a documentação para ela, para que ela faça essa movimentação. Quando era obrigatória a homologação do sindicato, olha onde nós paramos. Quando eu te falei sobre a Previdência Social, ser imoral ela fazer o pagamento dos direitos do trabalhador, imagina um trabalhador estar sujeito a uma agenda sindical de 60 dias, ou ainda que seja uma agenda da Justiça do Trabalho, na verdade da Delegacia do Trabalho, de 60 dias, para fazer a sua homologação, para só depois movimentar seu fundo de garantia e dar entrada no seu seguro-desemprego, né? Isso não poderia acontecer. O empregado não tem que estar sujeito a isso. Se a lei fala que você tem que receber os seus haveres em até um dia, no caso do aviso prévio cumprido, e até 10 dias, no caso do aviso não cumprido, esse é o prazo que deve ser respeitado. Eu não preciso me sujeitar à homologação sindical. Nesse caso específico, ela pode ir na Caixa, que esse valor tem que já estar depositado para ela. Já é para estar lá. E os documentos entregues para ela, ela vai e recebe seu fundo de garantia, ela não precisa guardar a homologação. Não é obrigatório mais a homologação. Perfeito. Várias dúvidas esclarecidas, né? A gente vai divulgar os contatos aí do doutor. Quem quiser falar com o nosso colaborador. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Giovanni, por tanto conhecimento aí compartilhado. E acho que sempre é importante, né, a gente ficar aí a par dos nossos direitos e buscar os meios necessários para que esses direitos, de fato, sejam cumpridos. Exatamente. Obrigada mais uma vez. De nada, Tati, um prazer. Até breve. Até.